É uma honra você entregar a sua vida para ser pastoreada neste santo ministério. Com muita alegria, mais uma vez, a minha profunda gratidão em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Bom, chegamos ao momento mais importante deste encontro profético de passagem do ano, de Réveillon do ano de 2025 para 2026. Os irmãos sabem que este ministério é um ministério apostólico, porque é dirigido por um apóstolo, e ele é profético, porque fomos levantados como apóstolos e profetas para as nações. Se você olhar para mim, diz assim: esse homem que está aí na frente, na carne, não tem bem algum. Você acertou. Mas no espírito há um chamado profético. E eu quero esta noite, com muita tranquilidade, porque precisamos desta paz entre nós, revelar o que o Espírito colocou em minha alma, em meu espírito profético, e que será a bússola para o ano de 2026. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, por favor. Lembre-se que este ministério é um ministério que é alicerçado sobre apóstolos e profetas. Então, tudo que se falar aqui tem a ver com apóstolos e os profetas, que nós identificamos pela graça de Deus, os profetas do antigo pacto, que revelaram as preciosas pérolas da graça de Deus, porque toda a Bíblia é um livro de graça, é a graça de Deus revelada. Zacarias capítulo 4, versículos 10 a 14. Você sabe que nós hoje vamos falar de dois profetas, Zacarias e Ageu, num momento muito importante na história do povo judeu, quando após a Babilônia, após o desterro na Babilônia, eles voltam com um chamado a dois profetas, Ageu e Zacarias, que vieram para incentivar o governador Zorobabel na reconstrução do templo. E no meio desse mundo profético, Deus tem algo para a nossa vida. Diz assim a palavra do Senhor, Zacarias 4:10. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á. Vou ler outra vez. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Zorobabel era um governador a quem Deus tinha incumbido da reconstrução do templo. E diz assim a palavra do Senhor: aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Prossegui e lhe perguntei: que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar, lhes perguntei: que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? E ele me respondeu: não sabes que é isto? Eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor em toda a terra. Os 2 anjos, Gabriel e Miguel, estão neste lugar esta noite, porque o que vamos tratar esta noite não é algo recente, é a história de Deus nesta terra, que hoje se reproduzirá para a nossa vida. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, eu quero te dar toda a honra, todo o louvor, toda a glória, porque estou num ambiente tão lindo, tão espiritual, tão bom estarmos na casa do Pai, estarmos em comunhão com os santos de Deus, com os eleitos do Senhor, com as pedras que vivem, com aqueles que tu separaste neste mundo, Senhor, para fazerem parte dos remidos da igreja Cristo Vive.
e aqueles milhares e milhares de pessoas que estão pelas mídias, no Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo, e que vêm beber da água da vida esta noite. A água que sairá deste altar e que entrará por terras secas e as tornará terras frutíferas, para a glória do Senhor. E a igreja diga comigo: amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo. Meus amados irmãos, minha família bendita, eleitos de Deus, pedras que vivem, meus filhinhos em Cristo Jesus. O que se está passando neste momento, e acabamos de ler o profeta Zacarias, é o Senhor dizendo que Ele não despreza o dia dos humildes começos, e que Ele olhava e via o governador Zorobabel com uma ordem dada por Deus, que era reconstruir o templo que havia sido destruído quando o povo judeu foi levado para a Babilônia, para o cativeiro. No meio desta palavra, nós percebemos que muita gente ficou desanimada. Eles abandonaram o templo. O profeta Ageu, se você consulta a Bíblia Sagrada, vai se lembrar no primeiro capítulo, que o próprio Deus disse a eles: olha, vocês estão cuidando do que é próprio, esqueceram da minha casa, o seu salário será como saquitel furado. Você colocará, porque você não me prioriza, está priorizando apenas as coisas desta terra, e o teu salário vai para um saquitel furado. Então, eu quero dizer, ao começar esta revelação que é longa, Deus vê o futuro, nós só vemos o começo. O Senhor veio e vê o dia de amanhã, o ano 2026 e o resto da nossa vida. Ele já viu. O ano passado Ele nos disse: eu fui adiante. Então, a pergunta é agora: o que eram aqueles 7 olhos? Porque o profeta viu 7 olhos. 7 na Bíblia Sagrada é a perfeição divina, e diz que são os olhos do Senhor. Diz que havia 2 anjos, havia um tubo derramando azeite dourado, a unção de Deus, a unção do Espírito Santo, os anjos protegendo aquele momento, e os 7 olhos do Senhor olhando todas as coisas. Então, o que são os 7 olhos de Deus? O que isto tem a ver conosco aqui, milhares de anos depois, num altar, numa catedral, diante de um povo? O que isso tem a ver com a nossa vida? Lembre-se que o Deus a quem servimos é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e é o mesmo eternamente. E que os 7 olhos de Deus, que no livro do Apocalipse se refere novamente, Apocalipse 4, 5, página anterior, aí: do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. O que significa os 7 olhos de Deus e os 7 Espíritos que o profeta da igreja está dizendo? Este altar está guardado por 2 anjos poderosos. Esta igreja faz parte de um plano que Deus tem para esta terra, que não é a reconstrução do templo, mas a reconstrução de vidas, que nós vamos falar durante esse encontro. E diz que os 7 Espíritos do Senhor estavam ali. O que são 7 Espíritos, os 7 olhos de Deus? Sabedoria, entendimento, conselho, conhecimento, onisciência, onipotência e onipresença. Com estes 7 olhos de Deus, com os 7 Espíritos de Deus, nós vamos agora caminhar para o assunto que nos revelará o que será o nosso ano 2026. Hoje nós vamos receber uma clara instrução bíblica profética. São boas novas de grande alegria, boas novas que serão transformadoras de vidas, porque a palavra de Deus, por meio da inspiração e iluminação do Espírito Santo, nos guiará neste ano de 2026.
No livro de Hebreus 4:12 diz que esta palavra é uma palavra viva. Diga a palavra viva. Ela é eficaz. Diga, é eficaz. Ela é cortante. Diga, ela é cortante. Então nós estamos diante de uma palavra viva, eficaz e cortante. Então ela vai penetrar até aos intentos e propósitos do nosso coração. Então a Bíblia é a única e não há instrumento espiritual superior à Bíblia. Não há instrumento espiritual superior à Bíblia para o cristão. É viva, é poderosa, penetra, vai aos intentos do coração para trazer convicções à nossa vida. Ela é a lei perfeita, é a lei completa, é a lei suficiente, é o puro leite espiritual, é a palavra de Deus. No livro de Atos, capítulo 20, 27, diz: eu jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus, toda a revelação de Deus, toda a palavra revelada. Então, a Bíblia e a sua revelação são o maior recurso para a nossa vida, para a nossa espiritualidade e para os propósitos divinos na nossa vida. Salmo 19, estou fazendo uma introdução à mensagem, versículos 7 a 9, diz a palavra: a lei do Senhor é perfeita. O que for tratado esta noite, assim como tudo que é tratado neste altar, é pela Bíblia, é a Bíblia. A lei do Senhor é perfeita, ela restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, ela dá sabedoria aos simples. Versículo número 8: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Então, o que nós estamos tratando esta noite é de trazer o coração de Deus, a profecia de Deus, para este altar transformador, e cuja palavra é tão perfeita que não existe outra igual. São os 7 olhos de Deus que nos acompanham esta noite. Diga, eu creio e eu recebo. Diga, os 7 olhos de Deus: a sabedoria, o entendimento, o conselho, o conhecimento, a onisciência, a onipotência, a onipresença de Deus estão neste lugar. Então, vamos lá, vamos agradecer a Deus. Tudo que o Senhor direcionar a igreja esta noite é para que não vivamos 2026 de incertezas. Deus não quer que nenhum de nós viva inseguro, hesitante, sem confiança. Mas Deus quer que você receba hoje sólidos fundamentos, sábios, puros e verdadeiros. Isto será tão importante porque o Senhor já sinalizou que o ano de 2026 para o nosso país será um ano de grande turbulência. Então nós precisamos estar solidamente edificados para encarar as lutas e as dificuldades que surgirão durante o ano de 2026. Quem segue a palavra de Deus não é deixado vagando no nevoeiro da opinião pública, nem de governos humanos. O profeta Jeremias, no capítulo 15, versículo de número 16, diz: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos exércitos. Pelo teu nome. O nome do Senhor, a própria manifestação de Deus, nos chamou a este encontro. Então eu estou muito entusiasmado pelos preceitos bíblicos e proféticos para 2026. Por quê? Porque eles serão luz no meio da escuridão moral e ética que tomou conta do nosso país. A palavra será como lâmpada para os nossos pés, como luz para os nossos caminhos, diz o Salmo 119, 105. Lâmpada para os pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. 130 diz isso: a revelação das tuas palavras esclarece,
E é isso que Deus, com os seus 7 olhos, com as suas 7 manifestações perfeitas, fará esta noite. Entendimento, esclarece, dá entendimento até para a pessoa pequenina. Ele vai te esclarecer, ele vai te dar entendimento. Então, uma vez feita a introdução da mensagem, nós vamos agora para a palavra profética, o espírito profético que o Senhor transmite em cada virada. Se você depois um dia tiver oportunidade, aqui atrás nós temos no hall social um paredão com as placas das profecias, que todas elas se cumpriram entre nós. Durante todos os anos, nunca Deus deixou de cumprir, porque quando não é Deus a falar, não se cumpre. Quando é Deus a falar, Ele honra a sua palavra. Então, todo ano, na virada do ano, há uma proposta dos céus para a igreja Cristo Vive e para os milhares e milhares de seguidores desta igreja. O que eu lhe venho trazer é uma proposta profética para que você acredite, se agarre a ela, para viver um ano 2026 de forma gloriosa. Então nós vamos conhecer o tema, eu vou explicar e haverá uma declaração profética no final. Pastor, o que o Espírito de Deus revelou? O senhor já usou profeta Ageu, já está falando do profeta Zacarias, estavam unidos para encorajar o governador Zorobabel a reconstruir o templo. Senhores, eu estou aqui esta noite também com este objetivo, de encorajar você para o ano de 2026, porque todos os dias nas mídias sociais, nos jornais, na televisão, é um mar de lágrimas e de sangue para a nossa sociedade. Então os 7 Espíritos de Deus, os 7 olhos de Deus, a perfeição de Deus vem a este altar, e você vai perceber que isso não tem a ver com o homem. Isso não tem nada a ver com Miguel Ângelo. Isso tem a ver com a sabedoria profética de Deus para a nossa vida. Então, o profeta Ageu nos traz a palavra profética deste ano. Ageu 2:23. Naquele dia, vamos ouvir. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor manda dizer à igreja evangélica Cristo Vive, eu te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. O ano de 2026 será o ano do selo de Deus. Ele tem pessoas escolhidas nesta terra que vão reinar como nunca reinaram. Tu sairás esta noite daqui muito maior do que poderias imaginar. Sobre a tua vida será manifestada uma autoridade gloriosa, um poder glorioso em todas as áreas da tua vida. Em todas as áreas. Porque o Senhor está dizendo que fará de nós como um anel de selar. Anel de selar. Só os reis tinham anel de selar, só o rei, só aqueles que são reino e sacerdócio receberão espiritualmente um anel de selar, de forma de autoridade, de poder, de superioridade, de potência, de força e domínio sobre esta terra.
O ano em que Deus selou o povo da igreja Cristo Vive com o anel de autoridade. O Senhor está levantando homens e mulheres para governarem e manifestar a sua vontade nesta terra. De ti farei um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor. Há uma autoridade sendo liberada sobre a tua vida. Receba esta autoridade, este poder de Deus, para você reinar no ano de 2026 como um anel de selar, porque só rei tem esse anel de selar. Diga glória a Deus, glória a Deus. Seremos anel nas mãos do Senhor, instrumentos da sua força, da sua honra, de todos os seus propósitos nesta terra. 2026 será o ano do selo divino. Somos anel do Senhor, escolhidos, estabelecidos para reinar com Ele com autoridade. O livro do profeta Daniel 2:22 diz: Ele revela o profundo e o escondido. Aleluia. Ele conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. Deus está te revelando o profundo e o escondido nesta terra. É o ano do selo divino. Somos o anel do Senhor, escolhidos, estabelecidos para reinar com autoridade. Daniel 7:18 diz: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. A igreja diga: 2026 será o ano do selo de Deus, o ano dos escolhidos e selados, o ano de autoridade e governo espiritual, o ano do anel de Deus, tempo de honra e de propósitos, o ano em que Deus nos ergue com autoridade gloriosa, o ano do selo da promessa e o cumprimento da promessa com grandes realizações na nossa vida. Este será um ano profético, motivacional e declarativo. A Bíblia diz: somos o anel de selar. E eu vou agora explicar à igreja, porque eu disse que teríamos um tema com explicação. O que significa Deus dizer que faz da igreja como fez o profeta para Zorobabel? Farei de você um anel de selar. Anel, para a Bíblia Sagrada, significa autoridade, escolha, aliança irrevogável, legitimação espiritual, restauração de honra. Nós passaremos a viver um novo nível de vida espiritual, um novo nível de vida material, um novo nível de vida familiar e profissional. Isto está profeticamente sobre a nossa igreja. Desde julho passado, o Senhor disse que era isso que estaria sobre a nossa igreja, a nossa denominação, em qualquer canto desta terra. Todos nós viveremos um nível de vida muito mais alto. Isso está profeticamente sobre nós. É uma aliança inquebrável, diz o Espírito do Senhor, entre Deus e os seus escolhidos da Cristo Vive. Agora a explicação da profecia. Essa foi uma profecia proferida no ano 520 a.C. Ou seja, 520 anos antes de Cristo ao dia de hoje, se passaram 2.545 anos. 2.545 anos. E diz o calendário judaico que esta palavra foi liberada a Zorobabel no dia 24 de setembro de 520 a.C. Zorobabel era um governador de Judá, que o povo tinha voltado da Babilônia, da escravidão,
E era preciso a reconstrução do templo. Para o povo de Deus, neste caso os judeus naquela época, o templo significava tudo para eles. E o inimigo, a primeira coisa que ele fazia era derrubar os templos. E agora vem Zorobabel, o governador, e Deus disse: olha, os meus 7 olhos estão contigo, os 2 anjos poderosos estão contigo, a unção está sendo derrubada por esse tubo de azeite dourado, você tem os meus 7 olhos. Então ele estava dizendo: Zorobabel, você vai reconstruir o templo, porque esta é a minha vontade. E Deus está dizendo a você: você vai ter a sua casa própria, porque esta é a minha vontade. Você vai empreender, porque esta é a minha vontade. Você vai chegar muito mais alto, porque esta é a minha vontade. Porque isto tudo está relacionado com a presença de Deus, com os olhos de Deus, com o Espírito de Deus, com os anjos de Deus. Uma profecia de 2545 anos. Falou Zacarias, agora vai falar Ageu ao mesmo governador. Vamos lá, Ageu 2:20, 21. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês. Portanto, foi no 24º dia do mês de setembro de 520 antes de Cristo. Veio a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor. Isso não é a palavra de um homem, é a palavra do Senhor. E disse a palavra do Senhor pelo profeta: fala a Zorobabel, governador de Judá, que eu vou fazer, eu farei abalar o céu e a terra. Olha, quando Deus tem um plano, quando Deus tem uma promessa na vida de uma pessoa, Ele é tão poderoso que Ele diz: eu vou fazer abalar o céu e a terra. Não há obstáculos. O inimigo intentou contra a tua vida, contra a minha vida, criou um monte de situações difíceis, mas chegamos aqui vencendo e vencendo. E agora Deus disse: eu vou abalar o céu e a terra. Por você Deus fará qualquer coisa. Por mim Deus fará qualquer coisa. Farei abalar o céu e a terra. Deus está dizendo: eu farei tremer o céu e a terra por causa da tua vida. Versículo 22. Eu derribarei o trono dos reinos, destruirei a força dos reinos das nações, destruirei os carros que andam nele, os cavalos, os cavaleiros cairão um pela espada do outro. Versículo de número 23, e naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, o dia é hoje, tomar-te-ei, ó Zorobabel, ó Antônio, ó Maria, ó João, ó Miguel. Ele disse: eu tomar-te-ei, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus reforça com 2 profetas, uma palavra dirigida a Zorobabel para a reconstrução do templo. E eu vou dizer, Deus está trazendo esta palavra reforçada de 2 profetas para você bispo, para você pastor, para você líder, para você que tem uma igreja e governa um trabalho de Deus nesta terra. Olha, tem que acontecer um milagre sobre a tua vida. Farei um anel de selar. Isto é uma promessa messiânica apontando para a linhagem de Davi, apontando para Jesus Cristo, que se cumprirá através de nós. Amado, creia nisto. Se isso não for verdade, que eu morro aqui agora. O Senhor colocou na minha mente esta palavra tão forte: eu farei de ti como anel de selar. A mesma profecia de 2545 anos, pela primeira vez nesta terra, depois de 2545 anos. Você pode consultar todas as mídias sociais, você não vai ver um único ministério nestes pelo menos 50 anos a quem Deus tenha falado o que está falando a nossa igreja. É uma promessa de reconstrução.
de restauração. Você pode ter entrado aqui com o teu casamento, a tua família, os teus negócios, a tua esperança lá no fundo do pé. O Senhor está falando em reconstrução. E nós vamos reconstruir valores que foram interrompidos pela modernidade da igreja evangélica. A igreja evangélica perdeu o seu perfil, perdeu o rosto de Jesus, os louvores deixaram de ser louvores, a palavra foi colocada de lado, a Bíblia muitos nem conhecem, e Deus disse que isto é para reconstruir. E como é que nós vamos fazer isto? Levando a palavra pela nossa Global Grace Missions ao mundo inteiro. É a reconstrução do Evangelho depois da reforma de 1525. O anel de selar fala sobre autoridade e poder, como já foi visto em outros lugares da Bíblia. Veja, por exemplo, Gênesis 41 a 43, e 42 e 43. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José, fê-lo vestir roupas de linho fino, lhe pôs ao pescoço um colar de ouro, fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Deus espiritualmente está te dando um anel de selar. Está te constituindo uma autoridade na tua família, na tua empresa, nos teus negócios, nos teus caminhos. Você vai sair daqui hoje muito maior do que você entrou. Você foi criado para sonhar grande. Diga: eu fui criado para grandes sonhos, para sonhar grande. Lembre-se que os 7 Espíritos de Deus, 7 olhos de Deus, a onisciência de Deus, os anjos do Senhor, a unção do Espírito Santo, tudo é prova destas verdades. Veja, José foi tirado do fundo de um poço, os irmãos o jogaram lá, venderam como escravo. E o que aconteceu? Versículo 42, venha só atrás, bispo, por favor. Aí: tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Deus hoje está te entregando um anel de sinete, uma autoridade que você não viu nem imagina que isso poderia ser real na sua vida, sobre toda a terra. Não é para a tua família só, é onde você passar, onde você andar, onde tocar as tuas mãos, onde os teus pés pisarem, estará a bênção da autoridade do anel. Então Zorobabel, governador de Judá, no tempo do rei Dario, era um homem renomado. Após o cativeiro caldeu, o povo teve autorização de retornar à sua pátria, a terra prometida, para reconstruir o templo. Ageu e Zacarias vieram incentivá-lo, para que ele não desanimasse perante provas e dificuldades. Ele tinha e acabou por restaurar o templo. Eu sei que eu tenho que ser incisivo com esta questão, porque alguns dos irmãos passaram por dramas muito grandes, outros passaram por perdas, outros não estão mais conosco, estiveram o ano passado. Famílias enfrentaram grandes convulsões, empresários viram uma agressividade de cobrança de impostos. Então era preciso incentivar a não desanimar. O povo já tinha desanimado, só estava faltando Zorobabel. E Deus disse: eu vejo um prumo na mão de Zorobabel. Esse é o homem que eu escolhi para edificar o templo. Amado, Deus te escolheu, homem de Deus, mulher de Deus, para reedificar valores importantes, para você construir algo que todo mundo está dizendo é impossível. Como o povo naquela época desanimou e disse: quando é que nós vamos reconstruir o templo outra vez? Não tem como. Então, os povos inimigos não queriam que o templo fosse reedificado. E Deus estava testando o caráter, a perseverança e a fé de Zorobabel. Esta noite, eu quero que você saiba: primeiro vem a prova, depois vem a recompensa. Primeiro vem a lealdade,
depois vem a bênção. Primeiro vem o fiel no pouco, depois vem o muito. Primeiro a prova, depois a recompensa. Primeiro a lealdade, depois a bênção. Primeiro a fidelidade no pouco, para depois o muito. O Senhor está dizendo que fará de cada um de nós um vitorioso, com anel de selar, com autoridade. Fomos escolhidos para os tempos do fim, no cumprimento desta profecia de há 2545 anos. Quem sabe, nós estamos com líderes, com pastores, com bispos, que precisam de comprar o seu terreno, precisam de edificar, mesmo que o mundo inteiro esteja dizendo, você não vai conseguir. Eu ouvi muita gente dizer que eu não iria conseguir absolutamente nada. Estamos aqui há 33 anos. Uma cidade que o próprio Deus edificou. Então, entenda, primeiro a prova, depois a recompensa. Deus estava provando o caráter de Zorobabel para ver se ele tirava o prumo da mão, jogava fora e abandonaria os planos de Deus. Amado, você não vai abandonar nada de nenhum plano que Deus vai estabelecer. Está estabelecendo, está colocando no teu coração, na tua mente. Deus está colocando planos e projetos na tua mente, coisas que estavam aí engavetadas, paradas. Você um dia lá atrás, você sonhou, quis, não conseguiu. Chegou a hora da reconstrução do templo, da reconstrução dos teus sonhos, da reconstrução dos teus projetos. Ninguém poderá parar quem tem o anel de selar de Deus. Eu não sei quem está crendo. Eu não sei quem está crendo. Mas eu preciso de ouvir da igreja que você está crendo, que você é uma pessoa vitoriosa, poderosa. É assim que Deus te olha hoje neste santo lugar. Somos pessoas como Zorobabel, de muito valor, de muito prestígio. Deus disse que Ele nos colocará perante reis. E esta é uma palavra profética de ânimo, no meio de tantas dificuldades da nossa sociedade. Salmo 75, 7 a 10 diz assim: Deus é o juiz, Ele abate um, Ele exalta o outro. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber, sorve-no até as escórias todos os ímpios da terra. Quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó, abaterei as forças dos ímpios. Lembra o Senhor disse, estarei agitando os céus e a terra, mas a força dos justos será exaltada. A força dos justos será exaltada. A força dos justos será exaltada. Muitos sairão daqui esta noite, e muitos estão do outro lado, e vão ter o seu negócio próprio, não vão querer mais servir a ninguém, vão servir a eles mesmos. Deus está abrindo uma porta para a tua vida que ninguém pode fechar. O meu será 1000. O mais pequeno, uma nação grandiosa. Deus está abrindo uma porta. Deus está trazendo de volta a reconstrução do templo. Talvez tenham destruído os teus sonhos, tenham destruído as tuas emoções, os teus sentimentos. Esta noite o prumo está neste lugar, e Deus está falando não mais a Zorobabel, está falando aos dias de hoje, 2545 anos depois. Abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Deus nos valoriza muito nesta igreja, amados. Deus tem um apreço por nós. O Todo-Poderoso deu vitória a Zorobabel na reconstrução do templo, fez dele um anel de selar, e é isso que Ele está fazendo com cada um de nós. Então, este é o reconhecimento de Deus a este ministério. Isto não começou ontem. O nosso ministério começou há 46 anos na Ilha do Governador, numa pequena escola. Um garoto de 25 para 26 anos, sem noção do que era a obra de Deus, sem entender a profundidade, o comprimento, a largura, a altura, de tudo isto que envolve o ministério. Mas Deus investiu na minha vida. Passaram-se 46 anos quase. Agora, você sabe, tudo que Deus prometeu lá atrás, amado, vai se cumprir. E Ele está falando a você.
Pastor, mas eu já sou uma pessoa de idosa. E daí? Qual é o problema? Josué, com 75 anos, Moisés com 100 e poucos anos. O que tem a ver a idade com os planos de Deus na nossa vida? Não tem nada a ver. Deus valoriza. O que nós estamos vivendo hoje, amado, eu vou dizer uma coisa: os meus ossos ardem aqui dentro como fogo. O Senhor disse: Miguel, eu coloquei em tuas mãos uma profecia que eu dei a 2 profetas 2545 anos depois. Está chegando aqui neste altar. É o reconhecimento de uma longa vida marcada por uma igreja corajosa, confiante, que ultrapassa tudo: Covid, juros de 15%, guerra social, divisão de classes. Foi a pior asneira que se fez, foi criar classes no Brasil. Nós éramos um povo de paz, amado. Este povo era apreciado pelo mundo inteiro. Hoje tem guerra de classe. Nós, você, nós, branco, preto, azul, amarelo, fizeram isto no nosso país. E o Senhor disse: Miguel, este ministério, através do povo de Deus, vai reconstruir valores que se perderam na nossa sociedade. As pessoas vão te olhar e vão dizer: poxa, este homem é um homem de Deus, esta mulher é uma mulher de Deus. Então Deus trouxe esta profecia, volto a dizer, de 2545 anos para o nosso tempo, século 21. E ele disse: eu vou fazer como eu fiz com Zorobabel, usando 2 profetas. Eu vou te transformar. Você vai ser um anel de selar. Você vai ter autoridade. Você vai ter vitória. Você vai ter glória na tua vida como nunca teve na tua vida. Deus fez hoje uma grande promessa a este ministério. O Rei do Universo selou a igreja. Você é uma joia rara. Você é precioso para Deus. A tua vida está oculta juntamente com Cristo em Deus, disse Paulo aos Colossenses. E Deus fez uma grande promessa: farei de ti como um anel de selar, porque eu te escolhi. E eu vou lhe dizer, independentemente de todas as dificuldades ou oposições, o Senhor continua falando em Isaías 60, 22, o menor virá a ser 1000. O mínimo, uma nação forte. Deus fará tremer os céus e a terra. Deus destruirá toda a oposição que se levantar contra nós. Isaías 62, 2 e 3 diz assim: as nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória, e será chamado por um nome novo que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor e um diadema real na mão do teu Deus. Pastor, mas eu sou pequenino. Oi, Deus disse que fará de ti uma nação grande. Mas a minha família é curta, nós temos muitas limitações. Fará 1000 da tua família. Coroa de glória, diadema real. Pastor, mas isso não é muito para nós? Não, é o que Deus determinou. Ele fez isso com Zorobabel. Quando todo mundo o abandonou, Deus disse: eu vejo o prumo, eu estou testando a fé deste homem, o caráter deste homem, a fé, a determinação. E o cara está lá com o prumo direitinho. Para chegares aqui esta noite, muitos de vocês, nós estamos aqui com 90% da casa, muitos de vocês passaram lutas, problemas, dificuldades, oposições, mas você está aqui, porque Deus queria te falar pessoalmente, com a presença de anjos neste ministério, com o derramamento da unção do Espírito Santo, o azeite dourado, com o prumo na mão. Deus queria dizer: eu faço de ti um anel de selar. Um anel de selar. Porque o Senhor dos Senhores, o Rei de Reis, o Senhor dos Exércitos está falando profundamente. Nele estaremos firmes, seguros, porque quando se ouve Deus está segura a vida, quando se ouve um profeta se prospera.
Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Os olhos de Deus estão sobre a nossa vida. O inimigo tentará muitas formas para te desanimar, como o povo disse a Zorobabel: Zorobabel, vamos embora, deixa esse negócio. Como é que nós vamos? Nós estivemos num cativeiro, nós estávamos presos. Como é que agora nós vamos ter capacidade de reconstruir? Amado, eu vou dizer uma coisa: não é a tua capacidade. Quando Deus chama, Deus capacita. Eu não tinha nenhuma capacidade para nada, eu era um zero à esquerda da vírgula, e Deus capacitou. E você acredita nisso? Porque você está aqui comigo e tem gente aqui há 40 e poucos anos comigo. Eu nunca mudei a minha posição, eu nunca caí à esquerda ou à direita. Eu sempre fui firme com a palavra de Deus, ainda que como homem não valha nada. Então, que o Espírito Santo esta noite, nesta atmosfera profética, o que ele fez com Zorobabel, semente da Babilônia, um homem que nasceu lá do outro lado e que Deus o trouxe para ser governador. Hashmal, Zorobabel, a semente da Babilônia. Essa semente está na tua vida. Você pensa o quê? Que alguém poderá te tirar desta posição, dessa autoridade do anel que Deus deu a cada um de nós esta noite? Ninguém. Ninguém. Isaías 26:4 disse: serás uma coroa. Isaías 26:4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Então, nós estamos diante de uma posição espiritual muito forte. Há uma profecia liberada 2545 anos depois. Isso não é um acaso. Como você estar aqui não é um acaso. Como você estar lá do outro lado das mídias sociais, no Rio, no Brasil, em outros países, isso não é um acaso. Deus queria te falar a ti pessoalmente pelos lábios de um profeta. Deus nos constituiu como anel de selar. E talvez eu pudesse caminhar agora para os 5 minutos finais com Ezequiel 1:26-28. Diz: por cima, porque quando está a presença de Deus, amado, eu posso ver daqui, você não pode ver daí, mas eu posso sentir como a presença de Deus está neste lugar. Há uma paz sobre a tua vida, há uma quietude, há uma segurança. Você não terá medo 2026, você não andará tateando, você não andará às escuras, inseguro. Deus fez de cada um de nós um anel de selar, e Deus sabe, porque foi Ele que determinou, por que essa profecia de 2545 anos era para a igreja Cristo Vive. 2 profetas, Ageu e Zacarias, usando um profeta da atualidade, o Miguel Ângelo. É porque Deus tem algo. Ele diz: eu vou sacudir os céus e a terra, por você eu vou fazer tudo. Pastor, mas a minha porta de emprego se fechou. Deus tem uma maior, cara. Mas a minha causa na justiça, você tem um juiz justo, chamado Jesus. Mas eu tenho uma situação, você tem um advogado, o teu paracleto, aquele que está do teu lado para te defender. Você é um anel de selar, você é uma honra para Deus, você é um instrumento da glória de Deus. Então ele disse: por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono com uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem, via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo, via como um fogo e um resplendor ao redor dela. Com o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. E vendo isto, disse o profeta: eu caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. O profeta se curvou, Ezequiel. E nós estamos aqui nos curvando perante uma palavra.
Os céus estão abertos sobre nós, a glória desceu neste lugar, Cristo Jesus reinará, cadeias serão quebradas, a glória encherá a tua vida, sinais, prodígios e maravilhas se manifestarão, porque nós fomos criados para sonhar grande. Os 7 olhos de Deus nos acompanharão em tudo que fizermos. Os 7 olhos, 7 Espíritos de Deus. E eu vou te dizer, e guarda isto aqui para sempre: tu sairás hoje para seres muito maior do que já pudeste imaginar. Tu sairás para ser muito maior do que você podia imaginar na sua vida. Então, caminhamos para os 5 minutos finais e agora eu profetizo sobre o ano que se aproxima de 2026. Que as vidas aqui presentes e as milhares e milhares do outro lado e aqueles que seguirão ouvindo a gravação deste culto, que o ano de 2026 foi nos dado um anel de selar, foi nos dado uma autoridade, foi nos dado uma capacidade, foi nos dado algo tão glorioso, de destaque, de autoridade, símbolo da promessa e da bênção de Deus na nossa vida. Você será tão respeitado, porque você é uma pessoa importante. Você terá poder para agir em nome de Deus. Você foi escolhido. Deus te confirmou esta noite. Você terá que cumprir planos e propósitos de Deus gloriosos nesta terra. Então será um ano de novas vitórias, novas conquistas, nova unção. Entraremos em janeiro sob a bênção e a direção do Senhor. O que começou em graça será multiplicado em glória. Por isso, diante da presença de Deus, nós declaramos juntos, diga comigo: o Deus que foi fiel em todo o ano de 2025, será ainda mais glorificado no ano de 2026 que se aproxima. Receba da parte do Senhor. Serás hoje e sairás deste lugar para seres muito maior do que pudestes imaginar em toda a tua vida. E eu termino este momento porque do outro lado há muitos pastores, líderes, bispos, pessoas que Deus as transformou para serem instrumentos de glória, como foi com Zorobabel. E eu vou te dizer, Deus está te selando, ó líder fiel. Deus está te selando, Deus está confirmando o teu ministério, Deus vai te dar uma força de perseverança que você nunca teve. Deus está estabelecendo autoridades muito grandes através do povo de Deus, dos líderes da igreja, porque os tempos de abalo serão grandes. E Deus está preparando este ministério para governar espiritualmente esta nação e as nações onde nós temos estabelecido este ministério. Deus está selando. Deus disse: eu farei de ti um anel de selar. E eu queria terminar, vou pedir ao meu bispo querido que ponha a profecia novamente, para deixarmos com a música, para que você guarde isto no seu coração e que você se lembre: o apóstolo disse que eu vou sair hoje para ser muito maior do que eu pude imaginar ou poderia imaginar até o dia de hoje. Vamos lá, vamos guardar esta palavra. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te eu, Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor. E te farei como um anel de selar, um anel de autoridade, selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos.
e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. A palavra está firme em teu coração, a palavra está na tua mente, na tua alma, no teu espírito, no teu coração. Agora avança! Primeiro vem a prova, depois vem a recompensa. Primeiro vem a lealdade, depois vem a bênção. Primeiro vem o fiel no pouco, para depois vir o muito. A partir desse momento nós estaremos distribuindo os projetos de vitória do ano de 2026, o ano do selo de Deus para os escolhidos para reinar, diz Ageu 2:23. Vou pedir agora aos nossos pastores que distribuam conforme nós sempre fazemos. Agora nós vamos aplicar a nossa fé com o nosso projeto. Aqui dentro há uma série de detalhes. Por exemplo, sobre saúde, vida emocional, prosperidade, vida familiar, realização pessoal, vida espiritual e compromisso com o reino. E este é o momento de assinarmos o nosso projeto de vitória. Vamos distribuir, por favor. Meu bispo amado, me acompanhe, o irmão já o faz há quase 40 anos. Nos dê o lenitivo, a força aí de um louvor ao Senhor, enquanto o povo de Deus pratica o que está sendo ensinado esta noite. Eu creio.